Olá, vamos fazer alguns comentários sobre o crime de moeda falsa previsto no artigo 289 do Código Penal. O Código Penal prevê e estabelece que falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda, de curso legal no país ou no estrangeiro, tem pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa. O parágrafo 1º diz que nas mesmas penas ocorre quem por conta própria ou alheia importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz moeda falsa. Parágrafo 2º diz que quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, restitui a circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E o parágrafo 3º vai dizer que é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão 1. De moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, 2. De papel moeda em quantidade superior à autorizada, e o parágrafo 4º diz que nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação ainda não estava autorizada. O que a gente tem de interessante para falar desses dispositivos? Bom, aquilo que de princípio chama a atenção é que você tem, em relação ao caput, duas maneiras de praticar o crime. Você pode praticar o crime fabricando a moeda propriamente dita, manufaturando a moeda, fabricando, fazendo a moeda, e você também pode praticar o crime adulterando essa moeda. Você pega, por exemplo, uma moeda de R$10 e faz nela uma adulteração de modo a que ela passe a valer R$100, ou você tenha a intenção de fazer com que ela no mercado tenha o valor de R$100, tá? Essa falsificação dessa moeda tem que ser convincente, ela não pode ser uma falsificação grosseira. Então você pegar lá uma moeda, uma nota de R$5 e quer fazer lá uma nota de R$500. Olha, nota de R$500 não existe, Nota de R$500 não existe. Ou você mesmo pega uma nota de R$2, Hoje existe já a nota de R$200 e você desenha lá na sua nota de R$2 o lobo-guará, é o lobo-guará que está na nota de 200, muda lá o bicho, você mesmo desenha lá um bicho diferente daquele que está na sua nota de R$2 e tenta passar como se fosse de R$200. Não, Isso a jurisprudência considera crime impossível, tá? Falsificação grosseira não vai tipificar esse crime porque é crime impossível, tá? E se essa falsificação não for grosseira, ou ainda que seja uma falsificação grosseira, você consegue passar essa nota. A falsificação é grosseira, mas você consegue passar essa nota e acaba recebendo o valor correspondente ao que essa nota representaria. Aí, em tese, pode ficar caracterizado o crime de estelionato. Tá? Não vai incidir no crime de moeda falsa, porque a falsificação é grosseira, mas como ainda assim você conseguiu passar a nota, você vai incidir no crime de estelionato. É o que diz a súmula 73 do STJ. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato
de competência da Justiça Estadual. Porque se entende que a competência é da Justiça Estadual, né? Porque a súmula fala que a competência é da Justiça Estadual no caso da falsificação grosseira que caracteriza o crime de estelionato. Porque o crime de moeda falsa, ele mesmo, quando a moeda não é grosseiramente falsificada, é de competência da Justiça Federal, tá? De competência da Justiça Federal. Vale também lembrar que em relação ao crime de moeda falsa, de modo geral, não se admite a aplicação do princípio da insignificância, né? Professor, eu fabriquei uma nota de R$2 e passei essa nota de R$2. Poxa, R$2 não tem lá uma expressão econômica importante, ainda assim o sujeito vai poder ser condenado por esse crime, né? Como é que vai ser? Que absurdo e tal. Vai, tá? Mesmo em se tratando de R$2, que seja, não vai se aplicar o princípio da insignificância, porque o que está em jogo não é o uso da moeda propriamente, o dinheiro em si, o valor, a expressão econômica em si ali envolvida. O que está em valor é o uso da moeda, a segurança da moeda em circulação, a confiança que as pessoas depositam na moeda, como o que é posto em xeque, né? Posto em risco. É a segurança que as pessoas põem na moeda. Não vai se admitir de regra a aplicação do princípio da insignificância, tá? A pessoa, mesmo tendo falsificado ou adulterado um pequeno valor de moeda, vai incidir na prática do crime, não é caso de atipicidade, tá? Evoluindo, vamos comentar um pouquinho, né, fazer também breves considerações sobre o crime de petrechos para falsificação de moeda. Eu estou só comentando, pincelando os artigos, aquilo que é mais importante, aquilo que chama mais atenção, tá? Sem dispensar a leitura dos manuais e do próprio código, só daquilo que chama mais atenção para que se tenha uma noção geral da matéria. Bom, o crime de petrechos para falsificação de moeda está previsto no artigo 291 do Código Penal. Artigo 291 do Código Penal diz que fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, instrumentos ou qualquer objeto especialmente destinado à fabricação de moeda, pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. O que vai chamar a atenção de maneira especial nesse tipo? É a questão do maquinário em si, né? Quando a gente lê, por exemplo, vai estudar lá a lei de drogas, existe toda aquela discussão se o maquinário que é usado para a fabricação de drogas precisa ser especificamente destinado à fabricação de drogas, ou se esse maquinário pode ter um uso lícito em condições normais, mas especificamente, quando usado especificamente na fabricação de drogas, vai incidir o tipo penal. Aqui a discussão é mais ou menos a mesma, tá? Só que nem é tão relevante assim. O que eu quero dizer com isso? O que vai ter que ser analisado no caso concreto é o dolo do indivíduo, né? Vai precisar ser olhado lá o que o sujeito queria com aquele equipamento, porque não importa se esse equipamento em condições normais era usado ou não para a fabricação de moeda falsa, tá? Se o ânimos
do sujeito, se o dolo do sujeito era a fabricação da moeda falsa, vai incidir o tipo penal. Se não era a fabricação da moeda falsa, não é caso de aplicar o tipo penal. Você pode ter lá uma impressora laser normal na sua casa, campeão, sem problema nenhum. Isso não vai caracterizar o crime de petrecho para a fabricação de moeda falsa. Porém, todavia, entretanto, se você tem lá essa mesma impressora laser e o objetivo dela é a fabricação de moeda falsa, vai ser analisada a conduta concretamente para que eventualmente haja sua condenação pelo crime do artigo 291 do Código Penal. Tá? Nesse sentido, já decidiu o STJ, né? Vou ler aqui o trecho do julgado, tá? Porque ele chama a atenção. A expressão, eu estou tirando, gente, esse comentário do próprio livro do Rogério Sanches, tá? Páginas 735, 736, tá? Mas isso é um julgado do STJ, RESP 1758958 de São Paulo, tá? Então o STJ já mencionou a respeito dessa expressão, né? Especialmente destinado. A expressão especialmente destinado, ao contrário do alegado, não se refere a uma característica intrínseca ou inerente do objeto. Se assim fosse, só a posse ou guarda do maquinário exclusivamente voltado para a fabricação ou falsificação de moedas consubstanciaria o crime, o que implicaria a inviabilidade de sua consumação, entre aspas, crime impossível, pois nem mesmo o maquinário e insumos utilizados pela Casa da Moeda são direcionados exclusivamente para a fabricação de moedas, como bem referenciado por Paulo César Busato. As impressoras e o papel empregado na fabricação dos reais são fornecidos por empresas que só podem vender para outras casas de moeda no mundo. Porém, as mesmas casas empregam estes aparelhos materiais na fabricação de outros objetos que não o dinheiro, como selos fiscais, postais e cartorais, passaportes, cartões indutivos para telefonia, bilhetes magnetizados para transportes, abre aspas, metrô e ônibus, e carteiras de trabalho. Entre parênteses, né, Busato, Paulo César, Direito Penal, Parte Geral, 2, volume 3, São Paulo, Atlas, 2016, página 330. E continua o STJ. Tal dicção está relacionada ao uso que o agente pretende dar a esse objeto, ou seja, a consumação depende da análise do elemento subjetivo do tipo, do dolo, de modo que se o agente detém a posse de impressora, ainda que manufaturada, visando ao uso doméstico, mas com o propósito de utilizar principalmente para a contrafação de moeda, incorre no referido tipo. Então, isso quer dizer que não precisa ter aquela máquina especialmente fabricada com características especiais para a fabricação de moeda falsa, tá? Não. Pode ser uma impressora normal, uma impressora laser normal, se ela estiver sendo usada para a fabricação de moeda falsa, vai incidir no artigo, no tipo penal previsto no artigo 291 do Código Penal, que só é punido a título de dolo, ok? Encerrando esses comentários aqui, e depois a gente volta a analisar outros tipos penais.